Fala galera, tudo certo? Hoje, risoto com tomate recheado aqui no canal. E para começar esse risoto, a gente vai fazer um caldo de legumes caseiro. Claro que pode usar o caldo pronto, mas eu prefiro fazer um caldo. Então para isso eu pico uma cebola bem grossa, uma cenoura, 2 dentes de alho e um alho poró. Pode botar também salsão ou aipo, que também fica muito bom. Eu não tinha, então não tem problema. E a gente também vai usar sal e uns grãos de pimenta. Começo adicionando um pouco de óleo na panela. Eu usei uma de pressão, mas não precisa, eu usei só por causa da altura dela, não vou usar pressão. Aí adiciono o óleo, refogo bem esses legumes por mais ou menos uns 10 minutos, e aí posso adicionar 2 litros de água. Também já aproveito antes de ferver para botar uns grãozinhos de pimenta e um pouco de sal. A água que eu usei já estava quente, né? Eu tinha fervido antes, então ele vai ferver por mais ou menos mais uns 45 minutos em fogo baixo. Depois desses 45 minutos, posso coar ele e separo de volta nessa panela. Aí vamos para o recheio dos tomates, que é uma farofa de bacon. Aí então pico o bacon em cubinhos. Além do bacon, pico também um dente de alho. Adiciono então manteiga em uma frigideira. Posso botar os bacons, que vão ficar dourando por mais ou menos 5 minutos. Aí a gente pode entrar com o alho, que vai ficar uns 10 minutos ali, um pouco menos para ele não queimar. Então aí a gente pode botar a farofa. Eu usei farinha panko, que é um pouco mais crocante, mas pode ser feito com farinha de rosca sem nenhum problema. Ou farinha de mandioca também. Os tomates então a gente abre a tampa e tira bem a polpa dele com uma colher de sopa. Não é difícil de fazer, só demora um pouquinho, mas é bem fácil. Depois que a gente tem tudo pronto, a gente pode passar pro mise en place do risoto. Que então eu vou usar um dente de alho picado. Eu usei aqui 1/4 de cebola picado que estava sobrando na geladeira. Não precisa porque já tem alho poró, mas eu sempre gosto de botar. E como risoto de alho poró, eu vou usar um alho poró inteiro sem as folhas. As folhas eu usei no caldo, porque as folhas vão amargar a receita se for pro risoto. Arroz arbóreo ou carnaroli, manteiga, azeite de oliva e um vinho branco seco. Antes de começar o risoto, a gente já pode deixar os tomates no forno. Tempero eles com sal e posso recheá-los com a nossa farofa de bacon. Eles vão ficar 25 minutos mais ou menos, que é o tempo do risoto, em forno pré-aquecido aos clássicos 180 graus. Bom, para o risoto adiciono um pouco de azeite, um fundinho de azeite e um pouco de manteiga em uma panela. Eu não uso frigideira porque é para 4 pessoas. Aí depois que a manteiga derreter, a gente pode entrar com a cebola e com 3/4 daquele alho poró que a gente já tinha picado antes. Refogo isso muito bem por mais ou menos 5 minutos. Aí posso entrar com o alho, mais uns 2 ou 3 minutos. Então posso entrar com o arroz. Eu usei na verdade carnaroli, não arbóreo. Então dou uma refogada nesse arroz também por uns 5 minutos e aí posso adicionar o vinho branco. Eu só tinha um fundinho de garrafa, mas pode botar um pouquinho mais. Depois que o vinho evaporar, a gente pode começar o processo clássico de todo o risoto, e adicionando a concha de caldo. Como essa panela é grande, tem uma boa quantidade de arroz, mais ou menos 2,5 xícaras, eu vou adicionar, claro que bastante conchas de cada vez, né? Eu usei mais ou menos umas 5 ou 6 conchas por vez. E aí então, processo de todo o risoto. Mexo, adiciono. Claro, tempero com sal, pimenta do reino e até que ele chegue no ponto. E é bom sempre provar para ver se o sal e a pimenta estão bons. Aí 5 minutos antes de chegar no ponto eu posso adicionar um pouco mais de alho poró, aquele resto 1/4 que a gente tinha separado. Quando ele chega no ponto então, eu adiciono um pouquinho mais de caldo, dou uma misturada, uma colher de manteiga e fecho na panela. Tiro nossos tomates do forno e posso apresentar. Eu gosto de apresentar com um risoto embaixo, o tomate no meio do risoto e uma folha de salsinha em cima. E um belo acompanhamento é uma taça de espumante rosé brut.
É isso aí, espero que todos tenham gostado, se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima sexta-feira.